Bom, pessoal, então nessa nossa segunda aula a gente vai conhecer um pouco mais a ferramenta, executando o início, né, do projeto, que basicamente é a construção do circuito básico, né, utilizando o Atmega 328 e elementos básicos aí desse Atmega. Tá? Bom, tenho aqui a questão do nosso Atmega, né, com suas portas, né, de que forma ela é mostrada para a gente, né, por exemplo, portas espinas, né, pinos 6, 7 e 8, energia, 22 e 20, energia. Tá? A questão de como vai ser a nossa montagem no circuito, né, vamos utilizar o Atmega, vamos utilizar o cristal, né, oscilador com 2 capacitores, né, e um botão reset, aqui o botão é ligado, né, em pull up, e mais um LEDzinho aqui, ó, né, de comunicação. Bom, vamos lá. Então já estou logado aqui, vou entrar aqui no Easy Design STD Edition, tá? Aí eu estou com o meu projeto da aula 1, vou criar um novo projeto aqui, ó. Novo projeto. Quero STD Projects. Tá? Aí eu venho aqui, ó, aula 02. Eu vou criar aqui nessa aula 02, então ele já cria um esquemático. Esse esquemático eu vou renomear também, ó. Aula 02. Bom, lembrando que o projeto é o esquemático, mas o PCB, né? Que a gente gera depois. Então vamos iniciar. Quais são os elementos que a gente vai precisar, professor? Vamos precisar do Atmega 328. O Atmega 328 não vai ter aqui nossos elementos básicos aqui do EasyEda, tá? Então para isso a gente vai pesquisar aqui na biblioteca. Vamos colocar aqui Atmega 328 e vamos dar um enter e vamos ver se a gente consegue encontrar aí o modelo, tá? Atmega, ali, ó. Se eu não me engano, se a gente digitar junto, se não me engano é junto, pronto, tem que ser digitado junto aí. A gente clica e verifica aqui qual é o Atmega. Essa é a versão SMD. Numa próxima aula a gente vai trabalhar com componentes em SMD, tá? Deixa eu verificar. Esse aqui eu acho. Deixa eu ver aqui. PPU. Então olha aí, pessoal. Quando eu clico no elemento, ele já aparece aqui para mim, ó, o esquema técnico, como vai ficar no PCB e a imagem real. Então é esse que eu quero. Vamos lá, dou 2 cliques, né? E clico uma vez e botão direito para assumir a segunda opção. Bom, então esse aqui é o nosso Atmega. Precisamos, pessoal, ligar isso aqui, ó, de alguma forma. Vamos voltar lá para o nosso desenho. Primeiro, vamos pegar o cristal. Vamos ver o cristal aqui, ó. O cristal, pessoal, ele fica na porta 9 e 10, né, onde tem o Xtal 1 e Xtal 2, né, Xtal 2. Tá? Então, o cristal a gente vai precisar adicionar. Cadê? Tá bem aqui, ó, 9 e 10. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos ver o cristal aqui, ó. Deixa eu ver cadê o cristal, pessoal. Esse símbolo aqui. Ele não vai ter, né? Então a gente vai pesquisar. Vamos lá. Qualquer coisa, na verdade, a gente pesquisa aqui, ó. Cristal 16 MHz. Vamos ver se ele acha aqui. Cristal 16. Opa. Se eu sair aqui e entrar novamente. Cristal
Deixa eu extal. Já apareceu um modelo aqui de cristal, só não sei se vai. Deixa eu só verificar aqui. Bom. Tá, deixa eu ver se não tem aqui. Era para ter aqui nessa lista o cristal, né? Tá, vamos lá. Bom, digitem aí, né, pessoal, cristal. Vai aparecer aqui, ó, de cristal 16. Simbologia é essa aqui, ó, tá? E no esquema ele tem que ser dessa forma. Pessoal, uma observação aqui, quando a gente está copiando esses elementos, muitos elementos são feitos por usuários que contribuem na internet, tá? Então a gente precisa ver se na hora da gente gerar o PCB ele vai ser aceito. Vamos fazer um teste. Vou usar esse cristal 16 MHz copy, ele está um modelo bacana aqui, ó, dá 2 cliques. E vou clicar aqui uma vez e botão direito para assumir. Vou salvar e vou gerar desse meu projeto aqui, ó. Eu já vou gerar o 3D. Só dizer não e vou gerar a primeira vez sim. Ó, então, se chegou os dois elementos, é porque os dois elementos são aceitos para a fabricação. Vai acontecer, pessoal, que em algum momento, já pedi para salvar aqui. Se eu clicar em projeto, ó, aula 2 está bem aqui, deixa eu até renomear logo. Aula 02. Quando a gente está pesquisando elementos, vai aparecer vários, só que vai ter eventualmente algum elemento que ele não vai ser aceito para ser gerado lá no PCB. Então sempre quando você extrai um elemento daqui dessa pesquisa, já atualiza, né, atualiza PCB e verifica se ele vai surgir aqui. Se surgir é porque ele é aceito, né, para fazer o projeto. Tá? O cristal, pessoal, ele vai ficar mais ou menos nessa posição. E a gente precisa de 2 capacitores, tá? Cada capacitor pega numa perninha do cristal. Então, nesse primeiro momento aqui, ó, vou ligar aqui uma das 2 pernas no 9 e no 10, usando essa função aqui, wire, né? Que é a nossa linha de trabalho. Perceba que eu não encostei lá, então aperto o ESC para começar de novo. O ESC ele cancela o que você está fazendo, tá? Preciso colocar capacitores. O capacitor cerâmico ele pode ser esse aqui, ó. Deixa eu só verificar. Essa versão RAD 1S01US, tá? E já está selecionado aqui, ó. Sempre os componentes que já estão aqui nessa biblioteca aqui, ó. Ele tem as opções, tá? Tanto opções e começa do menor para o maior, tá? E a versão que a gente está usando, se não me engano, é essa aqui. Vamos fazer um teste. Já está selecionado, então venho aqui, clico. Eu vou deixar mais ou menos na posição que eu quero aqui. Eu vou salvar e vou lá dar uma olhada se o tamanho está aceitável. É exatamente isso, ó. Esse aqui é o tamanho padrão, porque eles vão ficar junto aqui no cristal. Então volto lá, então é esse mesmo. Finalizar aqui a ligação, ó, de uma perninha vai ESC, de uma perninha para cá, de outra perninha para cá, essas duas aqui. Uma delas precisa estar ligada no GND. Só que para o GND, ó, eu vou criar uma espécie de atalho. Para não ficar sempre enchendo de linhas, eu posso usar aqui esse porta
net, né, que eles chamam aqui, ó. Se eu clicar aqui, ó, eu vou criar uma porta, vou chamar essa porta de GND, 2 cliques em cima da palavrinha, tá, para habilitar. E esse GND, onde tiver GND na placa, vai para essa porta. Então, nessa placa temos 2 GND, acho que é isso, tem mais? Não, né? Então, onde é GND, ele vai para o GND. Bom, então, como eu criei o GND, eu posso copiar agora aqui, Ctrl C, Ctrl V. E essa ligação, ela tem que ficar dessa forma aqui, ó. Cristal, capacitor cerâmico ligado ao GND, do jeito que está aqui, ó. Perceba que o cristal está ligado numa perninha e a outra perna do capacitor cerâmico está ligada no GND, que é essa linha aqui, ó, tá? Então, com bastante cuidado aí, vamos ir criando o nosso projeto. Vamos salvar. Vamos atualizar. Sempre aqui ele está querendo verificar se está tudo certo, né? As trilhas. Por enquanto a gente diz não, só vai verificar isso no momento que a gente for gerar o arquivo final. Vou dizer não. Ele vai atualizar aí, essas são as modificações que ele fez, vou aplicar. Bom, eu já posso começar a colocar aqui, tá, pessoal? Vou começar a ajustar aqui, ó. Sempre usando o scroll do mouse. Eu vou posicionar, pessoal, deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo que ela tem uma linha guia aqui, ó, tracejada? Geralmente eu alinho essa linha com os quadriculados do fundo, porque aí eu tenho certeza que ele vai ficar centralizado, né, os elementos, e eu posso usar essas linhas quadriculadas como guia para passar a rota da fiação que a gente vai criar, né? Não é fiação, na verdade, é a trilha da camada superior, né? Pessoal, essa linha aqui, ó, que é contorno da placa, eu posso aumentar aqui. Depois eu ajusto. Eu vou aumentar aqui meio grosseiramente. Tá no olho. Depois eu ajusto isso com calma. Bora ajustar aqui, ó. Professor, eu não quero cometer o erro de sem querer clicar aqui e modificar aqui, ó, a peça. Como é que eu faço? Você clica na peça. E bem aqui, ó, tem essa palavra bloqueado. Ó, tá vendo? Tá bloqueado não, bloqueado sim. Aí eu não consigo mais arrastar ela. Só consigo arrastar as demais. Então isso aqui é uma forma de você poder trabalhar o elemento sem que você cometa erros de arrastar. Bom, esse cristal eu vou colocar ela mais ou menos nessa posição. Aqui, ó. Ó, de novo vou usar a linha guia para centralizar a linha guia com o quadriculado. Eu quero mais ou menos nessa posição. Eu quero esse capacitor aqui, ó. Tá vendo que essa linha de um capacitor tá passando por cima do outro? Então eu vou girar esse aqui com o teclado, ó. No caso que eu quero girar deixa eu só verificar. Deixa eu ver qual é o melhor formato que vai ficar. Isso, dessa forma aqui, ó. Ó, essas duas aqui pegando juntas e as outras pegando cada um pino aqui do cristal, 16 MHz. Sempre ajustando os nomes aqui, ó, com o teclado, eu pego, ajusto os nomes, ó, vou colocar os nomezinhos aqui na lateral. Deixa eu ver aqui como é que posso fazer essa questão. Pronto. Mais ou menos aí, ó. Lembra que a gente usa o track para criar linhas. E essa linha, pessoal, eu vou criar uma linha grossa aqui. Eu não vou usar uma linha de 10 milímetros, tá? Lembrando, ó, que eu mudo aqui na unidade. Eu gosto de trabalhar em milímetro, tá? Eu acredito que seja melhor. E clico na linha, eu não quero 10 milímetros. Eu quero essa linha 30 milímetros. Eu quero uma linha grossa, tá? E estou usando a camada superior, que é a linha vermelha. Então, sempre quando a gente está desenhando, ó, clicando de um, ele já diz para onde tem que ir, ó. Não tem como fugir disso, não tem como eu clicar errado. Vocês entendem? Então, sempre ele vai te mostrar o caminho certo. Como é que ele sabe que é o caminho certo, professor? Porque é justamente o caminho que eu tracei aqui, ó, no esquema. Então, ele sabe que esse é o caminho lógico do desenho. Então, eu venho aqui, ó. Lembrando que a linha está usando o ângulo
linha 45, vocês podem usar linha 90 graus sem problema nenhum, tá? Nesse exemplo aqui eu vou trabalhar com linha 45. Então perceba aí que existe uma certa beleza aí, né, na construção. Olha aqui, ó, o GND, lembra que eu liguei todos os GND da placa? Que são só 2, né? Então ele também está falando aqui, ó, você tem que rotear o GND aqui também. Então vamos lá. Deixa eu ver se esse... Ó, essa linha de 30 não passa entre os pinos. Qual é a solução? A solução é, ou eu reduzo o tamanho da linha, ou eu passo por fora, pegando por baixo aqui. Eu vou optar por reduzir o tamanho da linha. Então eu clico na linha e vou reduzir para 10. E aí eu vou continuar o trabalho. Perceba que a linha da grade, ela vai me auxiliar e fazer com que essa linha passe exatamente no meio entre os dois pontos. Por isso que é bom a gente usar a linha de grade como referência. Então aqui, ó, eu vou unir. Se eu não estou conseguindo ver direito aqui, ó, porque tem esse amarelo. Você pode apagar o amarelo aqui, ó, nesse olhozinho. Ó. Então eu consigo ver só a trilha. O amarelo ele diz onde vai ser a serigrafia. A serigrafia é a parte pintada da placa, né? Então quando eu não quero ver, ó, deixo dessa forma. Para fazer alguns ajustes aqui para essa aula. Eu já quero ajustar aqui, ó. Vou mais ou menos colocar aqui nessa posição. Né? Vou colocar 2 espaços para cá, 2 espaços para cá. Então é uma forma de saber de repente se essa placa ela está bem. Vou usar também 2 espaços daqui para cá, né, 2 quadradinhos, como referência. Vamos lá, vamos montando aí. Vocês viram que eu fiz aqui, pessoal? Ó, ela estava com uma linha a mais aqui. Caso eu queira criar mais um ponto para mexer, eu dou 2 cliques. Dou 3 cliques, quer dizer. Ó, 3 cliques aí cria um novo ponto. Vamos supor que eu não queira mais. Basta eu clicar em cima dele 2 vezes, ó. 1, 2, ele some, tá? Então vamos lá. Estou ajustando, ó, percebe que estou ajustando bem tranquilamente, já está no meio. 2 para cá, 2 para cá, aqui eu vou deixar um pouco mais. Bora contar aqui, pessoal, bora deixar igual o que está embaixo para ficar em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Então vamos deixar para cima 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tem que subir mais 2. Pessoal, lembrando que vocês precisam utilizar o screw do mouse para fazer esse tipo de serviço. Sem o screw do mouse fica bem difícil desenhar. Bom, vou salvar aqui. Beleza. Então tá aí, nosso circuito já está começando a criar uma imagem aí, né? Deixa eu ver o que mais que temos aqui. Bora colocar o botão, né? Botão aí tem aqui, ó. Botão, se não me falha a memória, versão 6x6, né, que é o botão pequeno e com 4 perninhas. Então já está aqui o botão. O botão fica mais ou menos aqui em cima do reset. Como é que funciona esse botão, professor? Vamos dar uma olhada lá. Então, uma perna ligada no GND, outra perna ligada no reset e uma perna ligada no 5 volts. Então vamos lá. Perceba que isso aqui é um lado do botão, então eles têm que estar junto. Tá? Uma perna ligada ao GND. Como é que eu faço o GND, professor? Eu copio aqui, ó. Ctrl+C, Ctrl+V. E uma perna ligada ao 5 volts. 5 volts não tem, professor. Como é que a gente vai fazer? Vamos fazer. Pega uma nova porta aqui, ó. Esse aqui vai ser mais 5 volts. Mais 5 volts é o VCC. VCC. Beleza, então vemos aqui, ó.
O 5 volts é ligado diretamente no reset usando um resistor. Tá? O resistor, por enquanto, a gente não precisa saber o valor, tendo em vista aqui no projeto, ele não leva em consideração os valores do resistor. A gente só depois escreve no texto lá que é um resistor tal. Então eu vou simplesmente pegar aqui um resistor. O resistor é esse elemento aqui, ó. Tá? Axial, ó, esse valor aqui, ó, axial 0,3. Tá? Vou colocar um pouco mais abaixo aqui. Depois te muda esse valor aqui, tá? Já vamos ver que valor é esse. Fiz errado, então aperta o reset. Ó, então, uma perna ligada aqui, ó, ligado direto no 5 volts do reset, e entre, deixa eu ver se é isso, entre o resistor e a perna ligado no botão. Beleza. Tá aí, ó. Vamos salvar, vamos atualizar, ver se esse tamanho aqui está correto, né? Correto. Temos aí o botãozinho, temos aqui o resistor. Pessoal, como é que a gente vai colocar aqui esse botão? Vamos achar uma posição saudável aqui, né? Usar a minha linha de guia. Sempre a linha guia do elemento é clicar no meio dela. A gente consegue ver mais ou menos como seria aí essa linha. Eu vou alinhar aqui. Eu vou deixar aqui alinhado com essa parte. Sempre apertando a barra de espaço para ver qual é o melhor roteamento aqui, ó. Assim pode ser também. Eu vou querer dessa forma aqui. Vou colocar o nome aqui em cima, esse Q1 aqui eu vou deixar mais ou menos aqui. Será que é isso? Será que tá bom? Não sei se eu gostei dessa posição aqui. Vou colocar aqui embaixo, ó. O resistor, acho que fica mais bonito, mais apresentável, né? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui no centro, ficar bonito. Beleza. Então, primeiramente, lembrando que eu estou usando sempre a linha vermelha, que é a trilha que passa por cima. Não estou usando nenhuma por baixo ainda. Ele pede para ligar aqui esse, nesse. Beleza? Uma perninha. Olha aqui, ó. Ele pede para que uma perna seja ligada aqui e essa aqui. Então olha como eu fiz uma desenho, tá? Respeitando o esquema técnico. E a outra ligada no GND aqui, no 5 volts, né, o resistor. Então vem aqui. volts, pessoal, eu também vou colocar numa linha grossa aqui, vou colocar 30 de largura. Geralmente as linhas de energia é bom a gente deixar elas numa disposição mais grossa do que as demais, né? Tendo em vista a importância da alimentação, tá? Mas isso não é uma regra, é uma estratégia que eu utilizo particularmente. Pessoal, ó, precisamos ligar uma perna do botão no GND, ó. Só que como é que eu vou fazer isso? Ó? Vou fazer da seguinte forma. Sempre quando eu mudo a largura da linha, essa largura sempre vai continuar, né, dessa grossura. Então, ó, uma perna aqui no GND, eu vou fazer ela subir, e bem daqui, ó, daqui ela vai se interligar com azul por baixo e depois continua vermelho. Para isso, ó, preciso encerrar a linha bem nesse momento aqui e usar essa via aqui, ó, essa terceira opção, via. Ela vai te dar uma bolinha, você vai colocar essa bolinha em cima da linha. Você vem aqui do outro lado e desenha. E depois aperta o botão direito para encerrar e coloca outra via aqui. E aqui por baixo vai passar uma linha, né, por baixo. Então o que está acontecendo?
a via é vermelha, só que por baixo, já que a linha de 30 centímetros ela não passa entre aqui, ó, eu acessar essa ponta, né, eu passo ela passar por baixo. Vamos salvar. Vamos salvar. Beleza. Acho que agora já dá até para a gente ver aqui uma versão em 2D. Se você clicar em 2D, você já consegue ver o circuito como ela ficaria no lado superior e aqui no lado da placa passa o lado inferior. Lembra que o lado inferior só tem uma trilha passando? Tá? Lado superior. Bom, vou fechar aqui. Preciso gerar um 3D aí, professor. Bora ver como é que está saindo aí. Ó, quando ele tem os elementos, ele já coloca. Quando não tem, a gente pode adicionar isso com o tempo, tá? Na nossa placa ela está dessa forma por enquanto, tá? Uma plaquinha simpática. Aqui na cor, geralmente eu trabalho com branco, que eu consigo ver melhor, né? Essas cores eu posso solicitar a fabricação na cor que eu quero, né? Uma cor bem interessante hoje é utilizar preto e branco, tá? O branco fica melhor para a gente observar aqui no 3D. Vamos lá, vamos ver aqui. Deixa eu ver onde é que está ligado esse LED aqui, está ligado na... Tá no digital 13. Deixa eu só confirmar aqui. Tem o projeto, né? Vou ver aqui. Lembrando que esse Arduino, pessoal, a gente pode gravar de algumas formas. A gente pode gravar utilizando o protocolo SPI, que normalmente é o que a gente faz, ou utilizando o protocolo UART, né? Tá? Por exemplo, o protocolo SPI, ó, a gente precisaria deixar nesse esquema aqui, ó, usando o MOSI, o MISO, o SCK, que a gente vai criar essa porta aqui, tá? De comunicação. Que no Arduino Uno ele tem, ó, uma porta de comunicação para gravação aqui. Mesmo assim, além dessa porta de gravação, né, ele tem duas portas de gravação, uma para gravar o chip e uma para gravar o chip que controla a conexão via USB. No nosso caso, é apenas a ligação para gravação do chip. Então a gente já pode adicionar aqui, na verdade, né? Vamos fazer da seguinte forma, a gente vai colocar pinos para que o nosso gravador, até tem aqui um gravador, coincidindo aqui com a aula. Tá? Então isso aqui é um gravador, né? Gravador SPI, depois eu coloco na imagem para vocês. E tem 6 portazinhas aqui, ó. Então a gente vai configurar essas portas aí para a gente gravar. Mas eu acho que essa aula aqui já está dando 30 minutos, né? Deixa eu ver, vamos finalizar ela aqui, adicionando um elemento. E depois nas próximas aulas a gente continua. Existe um elemento, pessoal, ó, não sei quando vocês perceberam que ela gera 3D, ela só aparece a trilha e o resto não tem trilhas, né? Só que quando se vocês já observaram na placa, ela geralmente tem uma malha e a trilha que passa por cima da malha, né? Uma malha, a gente pode criar essa malha, tá? Ela é criada aqui, ó, Cooper Area, né? Que é uma área que vai criar essa malha. Então você vai clicar, ó, você vai definir se essa malha vai funcionar com GND ou 5V ou com qualquer outra porta. Normalmente a gente utiliza o GND por padrão, tá? Você vai dizer OK. E a gente vai criar uma malha azul e uma malha vermelha. Então perceba aqui, ó, tem uma linha vermelha e essa linha a gente vai contornar todo esse quadrado aí que a gente está gerando. Clico no primeiro ponto, ó, ele vai começando a contornar, clico no segundo, clico no terceiro e no quarto eu já posso finalizar clicando com o botão direito. Aí, ó, ele cria uma malha. Olha só, pessoal, se eu salvar e mostrar o 3D, ó, agora ele cobriu tudo com uma malha em GND e dentro dessa malha ele recorta passando os sinais de cada um. Esse é o padrão
da construção. E eu vou criar uma malha na parte de baixo também, ó. Só que eu vou selecionar o azul, porque é a parte inferior, né? Clico de novo aqui nesse símbolo aqui tracejado, digo que é GND e venho também aqui, ó. Aí ele já está com uma linha azul, ó, e vou cobrindo. Bom, então ele cobriu a parte de trás e a parte da frente, tá? Obviamente que a parte de trás, vamos salvar. A parte de trás, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Isso, a parte de trás aqui, ó, não sei se vocês perceberam, ela é uma linha GND. E como a malha é GND, então ele cobriu a malha e a linha junto, porque os dois é o mesmo sinal. Então ele não precisa separar, como ele está fazendo aqui, ó, separar esse sinal, né? Porque esse sinal aqui, por exemplo, é 5 volts, então ele não pode misturar com a malha GND. Agora, na parte de trás, não. Como é uma linha GND, ele pode misturar com a malha GND, sem problema nenhum. Tá? Tanto que essa malha aqui, ó, que a GND ele misturou, né? Então, perceba que esse é o jeito profissional da gente criar nosso circuito. Bom, por enquanto vou parar nesse ponto, para nossa aula não se estender muito. Nosso esquema está dessa forma. Vamos apenas nomear aqui, né, pessoal, o título. Eu vou colocar aqui Arduino, vou deixar a versão Arduino, né? E a versão dela já está aqui, no Heavy 1.0. Minha companhia, eu vou colocar Mr. Percival. Tá? Então aqui você pode colocar o nome de vocês ou sei lá, empresa fictícia, e o projeto está sendo salvo aqui usando o seu login. Tá bom, pessoal? Por enquanto é isso. Até a nossa próxima aula.